O menino estava apavorado por não ter concluído a tarefa de buscar água. Com receio de ser repreendido, ele reuniu coragem, aproximou-se do pai e o abraçou pela cintura, tentando agir de forma carinhosa para esconder o erro cometido. No entanto, foi surpreendido ao ser empurrado friamente logo em seguida. Apesar disso, não se sentiu tão abalado, pois já estava acostumado com aquela frieza constante do pai. Com o tempo, Marco passou a se encontrar com outros colegas, e a presença de Mickey trouxe um pouco da infância que ele nunca pôde viver. Durante esse convívio, ele também conheceu a gentileza materna pela primeira vez, o que intensificou ainda mais sua saudade da mãe. Acreditava que a tranquilidade daqueles dias duraria, mas um acontecimento inesperado mudou o destino das duas famílias de forma trágica. Enquanto estava caçando com o pai, Marco escutou um tiro vindo de longe. Percebendo que havia perigo, o pai ordenou que ele se escondesse e, com a arma em mãos, correu na direção do disparo. Pouco depois, escondido atrás de uma árvore, Marco ouviu mais um tiro. Movido pela curiosidade, seguiu os rastros do pai floresta adentro. À medida que avançava, a ansiedade crescia dentro dele, acompanhada de uma sensação ruim. Ao chegar ao local, deparou-se com uma cena que jamais esqueceria. A mãe de Mickey estava ajoelhada no chão, ferida e com dor, segurando o braço, enquanto o pai de Marco permanecia em pé diante dela, com a arma apontada. O choque foi tanto que ele recuou instintivamente. Antes que pudesse reagir, outro disparo ecoou. Desesperado, Marco saiu correndo sem saber para onde ir, convencido de que a mulher havia entrado no território da família para caçar e, com isso, enfureceu seu pai, o que levou àquele desfecho trágico. De volta à casa, Marco se deitou em silêncio. Não conseguia aceitar que a pessoa que o havia criado fosse capaz de tamanha crueldade. Esse acontecimento o fez lembrar de uma memória antiga. Em um vídeo, viu sua mãe visivelmente assustada, enquanto ao fundo podia-se ouvir os gritos furiosos do pai. Logo depois, a gravação foi interrompida. Ao juntar aquela lembrança com o que viu naquele dia, Marco passou a suspeitar que o próprio pai havia matado sua mãe. Decidido a se libertar daquela situação sufocante, Marco tomou uma decisão drástica. Aproveitando que o pai estava dormindo, amarrou o pulso dele com uma corda, pegou uma arma da prateleira e guardou na mochila. Seu plano era fugir dali e atravessar a floresta, que sempre fora retratada pelo pai como um lugar cheio de perigos. Sem pensar duas vezes, saiu correndo. No entanto, temendo que o pai pudesse se vingar em seu melhor amigo após sua fuga, decidiu levar Mickey junto. Durante o trajeto, Mickey perguntou pelo paradeiro da mãe, deixando Marco sem saber o que dizer. Após hesitar por um instante, respondeu com um nó na garganta. Sua mãe virou parte da terra. Inocente, Mickey não questionou e ainda abraçou Marco com carinho, um gesto que ele jamais havia recebido do próprio pai. Livre de preocupações, os dois se aproximaram dos limites da floresta. Até aquele momento, nenhum perigo havia surgido, o que fez Marco acreditar com mais força que as histórias assustadoras do pai eram invenções. Porém, de repente, um som estranho surgiu entre as árvores, um sussurro sibilante e inquietante. A experiência de viver na floresta dizia a Marco que aquilo não era coisa boa. Ele fixou o olhar à frente, tentando identificar a origem do som, e já estava pronto para fugir ao menor sinal de ameaça. Subitamente, uma figura apareceu em meio à vegetação. Marco se abaixou rapidamente, e com a proteção do mato, os dois não foram notados. Sem perder tempo, ele agarrou Mickey e correu, até que depois de um tempo chegaram à estrada.